Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente, orando por você em nome de Jesus. Muito bem, dando continuidade à mensagem dessa semana, eu creio que dessa história de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, tem elementos de um tratamento e de uma porção muito importante para nós nesses dias e uma palavra profética. Aqui em João 4:23 diz assim: Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu fiz uma introdução mais longa ontem para situar, a gente na história, nesse tema dos 5 maridos, quem seriam ou quem foram, no âmbito da revelação, os 5 maridos daquela mulher samaritana que Jesus revelou no poço de Jacó. É impressionante, a gente olhar essa correlação tão clara da palavra com 5 povos, cada um com seu Deus, com deuses estranhos, e encontrar uma mulher que teve 5 maridos. E é flagrante a palavra, não era uma tipificação. Ela de fato entrega realmente aquela condição da sua vida. O que eu quero dizer com entrega realmente a condição da sua vida é que quando chega o João 4, o versículo 29, a mulher vai a Samaria para chamar as pessoas e dizer que ela encontrou um profeta, para eles confirmarem se ele era o Cristo. O versículo 29 diz assim: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ou seja, ela realmente ouviu aquela palavra de Jesus, 5 maridos, e quando ela fala lá na cidade, ela fala, não, vem ver que ele falou realmente tudo que eu tenho feito. Ou seja, dizendo realmente que aquela era a condição dela, de 5 maridos, e aquele que está agora não é o seu marido, ou seja, um caso que ela estava tendo. Então tem aí esses 5 povos, da Babilônia, de Sefarvaim, de Cutá, de Amate, assim por diante, e os seus deuses. Eu não tomei tempo, mas de repente no futuro alguém deseja falar sobre isso e queira esclarecer e decupar um pouco melhor o significado de cada um desses ídolos, desses deuses. Eu já vi isso há muito tempo, e faz muito sentido mesmo toda a malignidade, mas não é o nosso caso aqui. Então, esses 5 maridos, eles trazem também um significado, um peso e uma alusão do que aquele povo viveu ali e sofreu, Mas sem fazer maiores mistérios, eu falava ontem, que Deus tem também um marido, tinha um marido para ela, para os samaritanos, por que não dizer para você, para nós, E aqui está essa resposta. Para não fazer suspense, Isaías 54, veja, quando ele fala da estéril que não deu à luz, e da solitária, tudo mais, Isaías fala para largar a estaca da tenda, que Deus tinha coisas grandes para eles, é uma palavra de revelação mesmo para Israel, num tempo de restauração precioso que eles iam viver. Mas quando chega no versículo 5, ele diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, Deus tinha nessa resposta do profeta Isaías aquela presença de Jesus em Samaria para confrontar todos aqueles séculos de história, de destruição e, diria eu, até para estabelecer um ponto final naquela divisão do reino num âmbito espiritual, e alcançar as vidas de Samaria, deixando claro o seu testemunho, onde essa malignidade desses relacionamentos dessa mulher, onde essa malignidade dos relacionamentos dessa mulher, retratando a própria Samaria, iriam ser realmente denunciados, desmascarados e quebrados, para que a bênção da salvação e a liberação da promessa acontecesse. Qual a promessa? A promessa dos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Iam viver uma dimensão do espírito, iam viver a realização plena da verdade da promessa que Deus tinha para eles. Então, aquele tratamento desses povos
começando pela emoção, que são as ilusões, né, as paixões que o apóstolo Paulo denuncia da carne, as frustrações, as necessidades, o desespero, a angústia, até o último que não era o marido, que era a opressão. Então, começando hoje sobre esse primeiro marido, né? Estou chamando de primeiro marido, mas é uma mensagem que mostra claramente, ao meu ver, como Samaria foi iludida e como Samaria, ela viveu naqueles dias uma forçação de barra de ilusões e de emoções, porque aqueles deuses ou falsos deuses chegaram na terra com grandes promessas, e como eles também cultuavam nos altos e serviam também ao Senhor, os dias foram passando, as semanas foram passando e tudo ficou parecendo tudo igual. Tipo Salomão, né, que termina a vida cultuando e queimando incenso às entidades também trazidas por suas mulheres, né? Então as pessoas muitas vezes estão sendo roubadas nas suas emoções, estão sendo roubadas em coisas que elas sentem e parece que são de Deus e estão com imaginações em sua mente, na realidade, que está inflamada pela sua própria carne. Uma coisa é a voz de Deus, né, para o impossível. Outra coisa é a revelação do Espírito, que ela traz paz e ela vai crescendo e sendo transformada, tratada, lapidada com o tempo. Mas Samaria não, Samaria ficou presa nas empolgações, como se aqueles deuses, daquelas falsas ou pseudo-alianças com aqueles povos oriundos de outras nações iriam trazer, quebrando os mandamentos, que era exatamente que eles não se misturassem com o sangue dos outros povos, mas foi exatamente o que aconteceu. Os judeus, as mulheres judias, eles formaram as famílias, tudo. Por isso que fala que os judeus não se dão com os samaritanos, né? E essa luta, ou esse, não posso dizer preconceito, mas essa separação, ela continua até hoje. E se a gente olhar depois o que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, aos Gálatas, por exemplo, sobre essas paixões infames, sobre essas ilusões, muitos que começaram a cultuar anjos, outros que misturaram a lei com a graça, outros misturaram o judaísmo com a verdade da cruz, e uma confusão enorme que precisa de ser tratada, gente, para que a gente não esteja sujeito às ilusões, sabe? A vida é real, os caminhos são reais, as responsabilidades são reais, o chamado, a unção do Espírito de Deus é real, e no fundo, isso virou uma grande mistura e uma grande religiosidade para eles. Veja o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 26, pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à sua natureza. Veja depois o capítulo 7, Romanos, versículo 5, pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte, ou seja, eles ficaram presos em ilusões e em emoções que na realidade só mascaravam o abismo espiritual que eles haviam caído. E não conseguia-se mais manter-se de pé para a realidade da restauração que era necessária. Por isso que tem tanta gente que tem experiência na igreja e até mesmo sentado no banco da igreja, mas vive do seu próprio jeito. Não quer se sujeitar à autoridade, não quer viver o temor da palavra, tem a sua própria mensagem, né? Acaba sendo roubado por esses elementos que são apenas do que eu senti, do que eu pensei, e na realidade não tem um lastro na própria Escritura. Veja depois Gálatas 5:24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, aqueles que crucificam a carne e as suas paixões no âmbito das suas emoções, do que estavam apegados às coisas do passado, aos deuses, às esperanças que não haviam se cumprido. Na realidade, Samaria é um povo que simplesmente mudou a esperança que tinha de Deus, como se Deus tivesse falhado, como ele, na realidade eles é que tinham falhado, para colocar em Adramaleque, para colocar no Deus dos Sefarvaitas, em Azima, em Nergal, Tartaque, Sucote e Benote, e começaram a acreditar em um monte de coisa que na realidade
não era a inspiração que vinha de Deus. Tiago talvez retrate melhor o que esse meu ponto dos samaritanos, Tiago 2,12, né? Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piedosamente, né? Ou seja, uma renunciando à impiedade e às paixões mundanas. Então nós temos que ser confrontados em valores errados do mundo, fascinações, apelos da carne, intenções malignas do interior do coração, inventando coisas e fábulas engenhosas, sonhos que Deus não deu, visões que o Senhor não concedeu pelo Espírito. Está repreendido em nome de Jesus, para que a gente possa viver uma vida mesmo marcada de renúncia e que seja confirmada pela nossa aliança, né? E aquilo que sofremos, seremos justificados diante do Senhor dia a dia em nome de Jesus. Talvez o melhor conselho do apóstolo Paulo resolvendo isso aos filipenses, né? Ele diz assim: se alguma exortação há em Cristo, e se alguma consolação de amor e alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões existiam, sejam esclarecidos diante do Senhor em nome de Jesus. No fundo, queridos, para não estender mais o áudio, me parece que todo mundo tem um pouco de samaritano, sabe? Nós, na verdade, é que éramos os mestiços e que vivíamos nos pés dos ídolos dos outros povos e precisávamos muito de Jesus. E Ele, por sua graça e misericórdia, nos alcançou. E que nós possamos viver isso em nome de Jesus. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. E repito, é chegado o tempo de Deus para que se cumpram as verdades e as bênçãos do Senhor desse ano, do ano apostólico de Mordecai. Alegria, regozijo e honra em nome de Jesus. Amém? Estou orando por vocês, oro também por nós. Fica com Deus.